Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, como está? Olá, Sardenberg, boa tarde para você, boa tarde para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera conosco, como sempre, no áudio e nas telas do CBN Brasil. Bom, Vera, assunto de novo, ensino médio e, bom, tem toda uma questão política que já aflorou, como você notou, que os partidos do Centrão contra a revogação total da reforma, e o assunto necessariamente vai passar pelo Congresso. E depois também tem toda aí uma questão técnica, né? Vários órgãos, instituições ligadas à educação discutindo a reforma, a suspensão do andamento da reforma. Muita gente não entendeu direito ainda. Vera, a que ponto estamos? Pois é, Sardenberg, teve uma reação que foi de resistência à ideia do que está, para a qual o MEC está sendo pressionado, na verdade, de revogar completamente a reforma do ensino médio, que entrou em vigor no ano passado e que o cronograma de implementação está sendo feito ainda ao longo desse ano. Então, hoje saiu a portaria é bem básica, não traz muitos detalhes do que vai ser feito no período, só suspende a mudança que seria feita no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para adequá-lo a reforma e suspende a sua implementação por 60 dias depois de encerrada a consulta pública que está aberta a esse respeito. Então, um prazo longo aí de suspensão, mas que não faz com que as escolas que já implantaram a reforma, nas quais ela já está em andamento, tenham de retroceder. Elas seguem com a reforma implementada e aí o governo vai decidir o que fazer por projeto de lei. Conversei com alguns especialistas no assunto e vários políticos também. A resistência nos partidos que têm bancada no Congresso é muito grande. E ela abarca esses partidos do chamado Centrão ali, mas também partidos da base do presidente Lula. O MDB é contra a revogação, porque a reforma foi implementada no governo do partido, no governo do Michel Temer, e aí você tem um desconforto patente, né? Porque o PT e a maioria das entidades ligadas ao PT classifica o governo como golpista e diz que a reforma foi feita sem consulta da sociedade, e o MDB rechaça essas acusações, diz que houve uma ampla consulta à sociedade e que o fato de ter sido implementada por medida provisória não tira a legitimidade da reforma, porque a medida provisória foi votada no Congresso, e mesmo a criação do Fundeb foi feita por medida provisória, várias outras medidas importantes na educação, a criação da Base Nacional Comum Curricular também se originou numa medida provisória. Então rechaçam essa acusação de que foi um atropelo, de que não houve discussão. Então caiu mal no Congresso essa ideia, assim como tem caído mal tudo que é a ideia de rever o que já foi feito, de voltar atrás em coisas sobre as quais o Congresso já se manifestou. O Congresso se manifestou sobre a privatização da Eletrobras, se manifestou sobre o novo marco do saneamento, que também está sendo revisto, se manifestou sobre a reforma trabalhista, a reforma tributária, a autonomia do Banco Central. Esse tipo de ideia de recriar as coisas, de reinventar a roda, de ficar voltando ao que era antes dos governos anteriores, não tem uma acolhida boa no Congresso. Fica geralmente restrito ao PT, aos partidos mais à esquerda, mas para além desses grupos de apoiadores tradicionais do presidente, não tem acolhida nem nos partidos do Centrão, muito menos na oposição, e nem nos partidos que integram o que se tentou chamar de uma frente ampla, mas que até aqui não vai se configurando no governo, porque a gente tem claramente sempre duas linhas, né? Uma linha que é o PT raiz e a outra linha que é a tal chamada frente ampla, mas que é pouco ouvida nesses momentos em que se tem que tomar uma decisão. E aí fica sempre essa divisão. Com essa divisão é muito difícil aprovar uma mexida dessa magnitude na Câmara e no Senado.
Agora, quando a gente pensa, né, Vera, nessa questão mais técnica envolvendo a discussão do novo ensino médio, quais são os pontos ali que são os pontos mais sensíveis em que poderia haver um aprimoramento? Então, você veja, Cássia, essa sua pergunta que é uma pergunta essencial, né? E que deveria estar na raiz, no início da discussão sobre rever ou não, porque fica essa coisa, revoga já, revoga tudo, que é o movimento que existe, não se diz o que vai se pôr no lugar, se é o modelo anterior que era muito ruim e pelo qual o Brasil tem avaliações tenebrosas internacionais e tem evasão e tem essa etapa do ensino médio como uma das piores de toda a história, todo o histórico escolar, de todas as etapas da vida escolar. E aí, quando você abre uma consulta pública aos 3 meses de governo para começar a discutir isso, é sinal que você passou os últimos 5 anos em que a reforma começou a ser implantada sem tratar do que você pretenderia mudar, portanto. E aí o Todos pela Educação, que é uma entidade que está sempre ligada a esses estudos, que coleta dados e evidências a respeito do que funciona e do que não funciona em experiências brasileiras, internacionais, também experiências de municípios brasileiros, está preparando um documento em que vai entrar nessa consulta pública aberta pelo MEC, com propostas pontuais, com a ideia de que não se jogue tudo fora, não se retroceda, mas se conserte a reforma que tem naqueles pontos que estão se mostrando deficitários. Eu conversei com a Priscila Cruz, que é a presidente executiva do Todos, e ela elencou 3 pontos prioritários, né? Então, o primeiro seria não criar um teto de carga horária para para aquela carga que é a obrigatória, né? A jornada que os alunos têm que cumprir como obrigatória, que hoje está em 1.800 horas, então esse teto estaria errado, porque varia de escola para escola o número de horas que você permanece, se a escola é em tempo integral ou não, então deixar essa definição para um percentual, então vai 60% ou 70% seria dessa jornada que é obrigatória, e o resto dos itinerários formativos que são optativos e que você tem de escolher. O segundo ponto é justamente em relação a esses itinerários, fechar um pouco mais esses itinerários, criar rotas que fiquem claras e que permitam, no Enem, por exemplo, você fazer uma prova que abarque todos os alunos, todas as redes e que não encontre muitas discrepâncias entre rede pública e rede privada, entre os diferentes estados e que, portanto, não torne inviável você avaliar a execução do ensino médio. E a terceira linha que eles sugerem mudar é acabar com uma regra que acabou passando na medida provisória que criou a reforma, que permite que você dê até 20% de ensino remoto, ensino à distância. Por quê? Porque a pandemia mostrou que isso não funciona nessa etapa do ensino médio e acabaria por fragilizar a formação dos alunos. Então, tirar essa possibilidade que acaba sendo um fator de enfraquecimento da reforma no entendimento do Todos pela Educação. Então aí a gente tem uma iniciativa virtuosa, que é a de sair da discussão ideológica e dessa discussão muito redutora de revoga ou não revoga e partir para a ideia de propostas concretas que você pode fazer com o carro em andamento, reformas na reforma e permitir que as escolas que já iniciaram todo o processo de implementação das mudanças sigam com ele, só fazendo os ajustes necessários. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada para vocês, um ótimo jornal, apesar das notícias tenebrosas, e até amanhã. Até amanhã.